Primeira reviravolta que eu consigo me lembrar foi quando não foi nem quando eu me divorciei, foi quando eu falei o meu primeiro não pro meu ex-marido. Eu levei 22 anos para poder dizer o meu primeiro não. Mais um episódio incrível de Reviravolta On Board. E hoje a nossa convidada. Nossa, uma mulher poderosa. Poderosa, bem resolvida. Opa! Que vai trazer aqui pra gente alguns insights de comportamento, da sexualidade, da autoestima, da vida, né? Tá mais apimentado hoje, digamos assim. Tá mais apimentado. No navio que já é apimentado, tem aqui uma pimentinha, gente, que eu sou particularmente muito fã, já faço o curso dela, no curso babado. Tem que contar tudo isso pra vocês, porque está aqui conosco no nosso sofá on board, Kátia Damasceno. Que prazer, meninas, estar aqui com vocês. Obrigada. Chegou chegando, né, Kátia? Chegamos chegando, né? Aliás, não tem um lugar mais apimentado pra gente poder estar do que aqui, E né? é incrível que todo mundo te para falar alguma coisa, né, Kátia? Você se tornou essa referência meio que geral de relacionamento, né? Sim, e todo mundo conhece. Eu acho isso interessantíssimo. Todas as classes sociais, gente, todos os tipos de relacionamentos existentes, o pessoal conhece e já chega com muita intimidade. Eu acho isso muito legal, né? Porque as pessoas já chegam me contando assim, oi, tudo bem? Um dia eu tava ali tomando café da manhã, então eu queria saber como é que faz pra dar o cu. Assim, Adorei! Vai ser bom dia! bom dia, vamos lá. É assim, ó. Tá. Opa! A mesma cara. Nem opa, não faço nem mais opa. Já passei do opa há muito Já tempo. tá ali, né? Bora, é aqui, ó. Tá. E continuam tomando café da manhã, tranquilo. Tranquilamente, aqui da vida, falando de tudo. Mas, Sim, Kátia, o nosso programa é muito sobre reviravolta, sobre como a gente se torna quem nós somos, no processo da vida, nas nossas experiências e tal. Quando que foi a sua primeira reviravolta para se tornar bem essa resolvido. personalidade, essa professora, digamos assim? É, porque você é uma mulher muito empoderada, que passa isso para as outras mulheres, mas sem dúvida, a sua jornada não deve ter sido fácil. Não. Então, primeira reviravolta que eu consigo me lembrar foi quando não foi nem quando eu me divorciei, foi quando eu falei o meu primeiro não pro meu ex-marido. Eu levei 22 anos para poder dizer o meu primeiro não, né? Você era submissa? Muito. Eu sou filha de pai militar, então a gente é sim senhor ali. Me casei com o primeiro namorado, porque eu tinha sérias questões de autoestima. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu sou ruiva natural. Então eu falo, você é um pontinho alaranjado num universo, cara, onde 2% apenas do mundo é alaranjado, você é um mini ET ali, né? Você é especial, já. Mas eu não sabia. Aí é que eu acho que tá a grande sabedoria da gente amadurecer e da gente trabalhar a nossa autoestima. Desde menina, desde criança, sabe? Porque o adolescente também passa por muito problema de se encaixar ou se enquadrar ou não ali na adolescência. Então, quando foi que eu comecei a me achar bonita? E isso é muito interessante, porque tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem se encontrar na sua própria beleza. E aí, amada, não adianta, uma coisa que eu já aprendi. Você pode fazer todas as plásticas, ter todo o dinheiro, ir para todos os médicos, não adianta, porque a autoestima ela é interna, então ela tem que começar a ser trabalhada de dentro para fora. Então eu sempre tive o cabelo grande. E aí, quando eu era criança, eu cortei bem curtinho, porque eu não queria chamar atenção, então cortei bem curtinho mesmo. E aí, quando eu fui entrando na adolescência, quando eu fui fazer o 2º grau, tinha um baile de formatura. E aí eu deixei o meu cabelo crescer para poder fazer os penteados. Sim. E naquela época, a gente ia ao banco. O pessoal de hoje em dia, de aplicativo, não sabe como é que é isso. Mas a gente aqui no banco trocar cheque, né? Existia uma coisa chamada cheque, lá na antiguidade. Isso, no século passado, milênio passado, tinha uma coisa chamada jeito. Então a gente fazia muito serviço de banco e eu ia para o banco para o meu pai trocar cheque e tal. E aí, quando eu ia ao banco, eu encontrava mulheres adultas, porque na escola só a galera da minha idade. Então, na rua, eu encontrava mulheres adultas e essas mulheres começavam a elogiar o meu cabelo. Nossa, que cabelo lindo, que tinta que você usa, que tinta que você usa. E eu, não, meu cabelo é natural. Não, fala que tinta que você usa. Conta pra mim. Falei, não, meu cabelo é natural. Nossa, mas é muito bonito e tal. Então, foi a primeira vez que eu comecei a receber elogios e a importância do elogio na vida da gente, né? Começar a me olhar de uma forma diferente. Falei, poxa, tem algo em mim que é bonito. Eu sempre fui a melhor aluna da sala, porque como eu não me achava bonita e como eu não era baladeira, sobrou ser o quê? A nerd da escola. Então eu sempre fui muito inteligente. Comecei a namorar,
Casei com o primeiro namorado, por quê? Porque eu falei, cara, se esse cara não casar comigo, ninguém mais vai querer, porque eu sou muito feia, né? Gostava, tal. Casei com o primeiro namorado, mas um relacionamento, que hoje eu já aprendi, aonde essa mulher, essa pessoa, esse homem não tem autoestima, a tendência é esse relacionamento ser um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e a gente entra sem saber a princípio, só que por não saber se defender, a gente vai se colocando em situações, se submetendo a situações que você não sabe que são agressivas, só que você tá, não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Você não tinha referência. Não tinha referência. E aí eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, meu filho hoje está com 25 anos, eu falei, acabei de formar. Reformei, casei, engravidei. Tudo em seguidinha um do outro. Falei, ninguém vai dar emprego para uma mulher recém-formada e grávida. Falei, você... o que eu vou dar conta, mãe. E eu fui uma mãe maravilhosa, dona de casa exemplar, assim. E eu gostava realmente dessa vida. Era muito feliz, fui muito feliz nesse período. Só que aí eu não saía de dentro de casa. Eu não tinha carro, não sabia dirigir, tal. Aí andava de ônibus, ou então eu dependia, por exemplo, do meu ex-marido para me levar na casa da minha mãe, porque era muito longe. Que ele falava, não, mas você tá grávida, não pode andar de ônibus. E aí você enxerga isso, ou escuta isso como se fosse um cuidado. Falei, nossa, como ele é cuidadoso comigo, olha como ele se preocupa comigo. E aí você não percebe que a pessoa tá te tolindo. E a gente acha que é um cuidado. Então a gente tomar muito cuidado. E aí eu lembro que foi aniversário, meu filho nasceu, combinei com a minha mãe, falei, mãe, você pode ficar com o Vitinho? Posso. Tirei o leite, deixei o leite. Ela ficou com o leite ali. E aí eu combinei com o meu ex-marido. Falei, olha, vamos sair, que vai ser aniversário do meu primo, aniversário de família e tudo mais. Vamos. Aí então, a gente vê no final de semana, a gente vê no final de semana, a gente vê. Então eu tava sempre na expectativa. E aí no dia do aniversário ele falou, estou muito cansado, eu não vou. E de uma única coisa que você pediu. Uma única coisa. Você fazia tudo, se doava 100%, você pediu uma coisa, a pessoa fazia essa pressão psicológica. Então, como eu digo, foi o primeiro não que eu falei. Falei, não, mas eu tô indo para um ambiente de família, tô indo com a família, vamos? Ele falou, não. Eu falei assim, então eu vou com o meu irmão. E aí ele falou assim, se você sair dessa casa, quando você voltar, eu não estarei mais aqui. Nossa! Aí eu falei, não sei de onde eu tirei força. Falei assim, não, tudo bem, você pode não estar aqui, desde que meu filho esteja em casa. Só que o filho estava com a minha mãe, que eu já tinha me deixado, né? E aí eu saí. No outro dia ele tava um doce. Aí eu falei, epa, opa! Então é um negócio diferente não é aqui. Bem assim. Foi horrível. À noite saí, fiquei preocupada. E agora, o que eu tô fazendo? Nossa, como eu sou má, como eu sou ruim, como eu sou péssima, como eu sou aquilo. Tadinha, ele só quer que dá. Enfim, mas foi a primeira vez que eu disse não. E aí quando você diz um não, que você vê que o mundo não acaba, eu falei, epa, peraí que esse mundo pode ser interessante. Daí pra frente esse relacionamento, obviamente, chegou ao fim. Tive mais um filho, esse relacionamento chegou ao fim. Então esse foi o meu primeiro ponto de reviravolta. O segundo ponto foi quando eu iniciei a minha carreira. Sou fisioterapeuta, especializada na área pélvica e me fiz a minha pós ali para trabalhar com as gravidinhas. Fortalecimento do períneo para parto e pós-parto. Então eu não comecei trabalhando com sexualidade, como todo mundo acha, que é uma segunda reviravolta. Aí, olha só. Físio, para trabalhar com parto. E aí, mulher sabe como é que é, né? Juntou nós três aqui. 10 minutos de conversa, a gente já gastou todos os assuntos, vamos falar de quê? Vamos falar de enganhação. Vai chegar aí. Não precisa nem de 10 minutos que a gente chega lá nesse assunto. Eu ensinava minhas alunas e elas assim, mas ué, Kátia, porque eu tô percebendo que eu tô ficando mais apertadinha, eu tô mais lubrificada, o maridão tá sentindo um negocinho gostoso, e eu só divorciada, só no conhecimento teórico, né? Eu falei, gente, será que esse negócio é bom mesmo? Vou começar a treinar isso. Vai que de repente eu tô andando na rua, cai sentada numa rola aqui assim. Você nem vivia isso. Não sabia o que era, né? Aquela sexualidade, bem procriação. Eu não sabia o que era um orgasmo, na verdade. E a gente foi criada, né, com muito tabu em torno do sexo. Então não falava. Se você não fala, ninguém nunca me ensinou aquilo, como é que eu ia saber se eu estava fazendo certo ou se estava errado? A gente tinha medo, inclusive, de ser julgada na cama. Tipo, o homem, vou usar aqui, o que meu marido vai pensar? E o homem que aprendeu abusivo, aonde essas coisas. Sabe, um monte de minhoca na cabeça, né? E no relacionamento abusivo, que tem esse perfil de homem, ele também te reprime no sentido de qualquer coisa, promiscuidade, falar sobre algumas coisas, né? Toda mulher é puta, não é assim? Exatamente. Então ficou aquilo reprimido. E aí, quando eu comecei a trabalhar, então, com a área pélvica, as alunas começavam a conversar. Eu falei, gente, esse negócio tá interessante. Eu vou começar a treinar esses exercícios que eu tô ensinando para elas. Para mim era só para gravidez. Só que elas estavam falando de outros benefícios. Eu vou treinar aqui também.
Comecei a treinar, acho que não foi nem que eu reiniciei, acho que eu iniciei a minha vida sexual quando eu me divorciei, né? Porque até então era aquele negócio bem obrigatório. E foi muito bom, foi muito legal, foi muito interessante. Falei, olha que experiência boa essa daqui. Aí voltando para a vida pessoal, o que é tudo muito misturadinho. As alunas do pomparismo, perdão, das gravidinhas, as minhas gravidinhas, começavam a contar para as amigas. Aí as amigas começaram a ligar. Oi, é daí que dá aula de pomparismo? Aí eu, tá aqui mesmo. Nunca tinha pensado. Minha irmã tava com 2 meninos, divorciado, precisando pagar a conta de água, conta de luz. Uma dificuldade tremenda, eu ia negar trabalho? Não vou, mulher, de jeito nenhum. Falei, não, é daqui mesmo. Ali, quando é que é a próxima turma? Eu falei, então, tá lotada. Mas deixa seu telefone. Assim que eu abrir uma nova turma, eu te ligo. Mentira, não tinha nem turma. Que legal. Não tinha nem turma. Por isso que eu falo da veia empreendedora, né? Que eu acho que é muito natural. Não, e você era completamente fechada quando você teve um desbloqueio. Sim. E aí esse desbloqueio... Porque às vezes, né, você vai se construindo, você vai se autoconhecendo, você já... Acho que estava guardado ali, né? Mas só que, olha só, isso é muito interessante, porque durante 2 anos eu trabalhei com os cursos de pomparismo, mas com uma culpa muito grande. Porque ainda tinha uma questão religiosa muito forte, né? Eu cantava no coral da igreja. Então, gente, olha, era coral da igreja, pai militar, tudo aqui junto. Aqui. Como é que pode, né? Então vocês queriam uma história de reviravolta, não tem reviravolta maior que essa daí. Não tem. Então... eu fiquei durante 2 anos, eu lembro que eu falava assim, ô Senhor, por favor, manda grávida pra mim, que eu quero trabalhar com as gravidinhas. Não quero ficar trabalhando com essas mulheres que só querem saber de sexo, essas mulheres não, Senhor. Essas taradas. Essas taradas, que é só porque eu tenho esses 2 meninos pra criar aqui, eu tenho que pagar a conta de água e de luz e botar comida na boca deles. Mas, por favor, Senhor, manda grávida. E grávida é muito sazonal. Claro, só que, claro, e passa, aí, né? quando você engravida, você... por exemplo, vai todo mundo na mesma leva ali. Aí você tem o grupo de amigas que formou, casou, engravidou. Aí acabou aquela leva, não é assim, todas as amigas engravidam ao mesmo tempo. Não, então é muito sazonal. Agora, nhanhá, todo Estão mundo ali, nhanha. trabalhando. Todo mundo nhanha, todo mundo. Então, Aí tem público, tinha hein? mais indicação. Tinha mais indicação de nhanhação do que de grávida. Falei, então vamos aqui. Falei, não, fiquei 2 anos naquela vai, não vai, vai, não vai. E aí eu me lembro, aí eu veio a empreendedora de novo. Eu descobri que se eu comprasse os acessóriozinhos do kit do pomparismo, do kit do aperta e solta, inclusive tem um kitzinho aí, fácil, acho que os meninos trouxeram ali. Um kitzinho do aperta e solta, se eu fosse no sex shop e comprasse 5, eu conseguia um desconto, chegava lá, porque o pessoal morria de vergonha de ir em sex shop. E morre até hoje. Até hoje. Até hoje. Por isso, eu não vou entrar não vou, o que vão pensar de mim? Imagina se me verem entrando Por nesse lugar. isso que a gente tem sex shop online hoje em dia, e por isso que realmente, por exemplo, durante a pandemia, o mercado do sex shop cresceu absurdamente. Peraí que vai chegar aqui. Gente, Calma aí. pompoarismo, É. ginástica da pepeca. Íntima, ginástica. E você sabe que quem criou esse nome ginástica íntima fui eu, Aperta né? e solta. É, a gente fez o kitzinho do aperta e solta, agora tá Posso abrir? Pode abrir, claro. Ó. Tem os acessóriozinhos. E aí o pessoal agora, por exemplo, tinha muita vergonha, onde é que eu vou guardar, onde é que eu vou guardar? E a gente criou uma embalagem que você coloca dentro do saquinho, bota na gaveta, ninguém nem sabe o que que tem dentro. As coisas. Deixa eu ver. 3 acessóriozinhos aí pro kit de pompoarismo. Mas isso tem mesmo, dá uma. Porque se Tem que onde ser eu vou assim, né? guardar? Já vou pôr até na que minha. É, ninguém onde vai é que eu vou pegar, botar? ninguém- Imagina, pra botar isso aqui íntimo, do né? lado da escova de dente. Eu Não, boto, dá. né? O povo não, né? Então, as bolinhas de praticar os exercícios do pompoarismo para fortalecimento da... É, pesadinha. Para testar a musculatura. A gente já vai falar disso aqui. E o cone, que o cone é como... Ai, eu usei esse aqui na gravidez que eu fiz, a Pronto, ginástica pélvica isso, com fisioterapeuta. Eu fiz pro parto Por normal. parto. Não Pois é. consegui ter um normal. Esse aqui serve pra mas- quê? Vamos Olha lá, vamos lá. Leiga, Esse nunca daqui é o primeiro engravidei. acessório. Então, por exemplo, no meu curso, no meu método do aperta e solta, eu tenho uma metodologia de 6 semanas. Então, as 3 primeiras semanas a gente treina sem os acessórios. Na 4ª semana a gente começa com o cone. O cone a gente vai introduzir ele dentro do canal vaginal e ele pesa sobre a musculatura.
Quando ele pesa, ele força essa musculatura à contração. E esse cone aqui é interessante por quê? Porque ele vai mudando de gramatura. Então ele tem de várias gramaturas, então ele tem de 20, 32, 45, esse é o intermediário. 45 gramas, 70, 90, hoje em dia já tem até de 100, 150 gramas. Então ele pesa sobre a musculatura. Então você vai fortalecendo e contraindo a musculatura. Segundo acessório... Mas aí fica com isso aí ou é um exercício que tem um tempo ali? Tem, hoje em dia eu tenho... Ou você põe e sai na rua? Não precisa, não precisa. Peraí, só um minutinho. Vou ali dar uma voltinha. Tem toda uma metodologia, por exemplo, hoje em dia eu tenho um aplicativo que com o aplicativo você acompanha a bolinha. Então a bolinha vem, aperta, solta, aperta, solta. Aí ele conta quantidade de série, é igual uma academia, quantidade de série, quantidade de repetições. Cansa, é um músculo. É um músculo. Se você malha, ele está fortalecido. Quais são os benefícios? Para a saúde, previne incontinência urinária, melhora questões de flacidez, melhora o funcionamento do intestino, cólica menstrual, que dá muito nas meninas novinhas, né? Eu tenho 4 filhos, são 4 meninos, mas eu falo, se eu tivesse filha mulher, quando essa menina menstruasse, primeira coisa que eu ia ensinar para ela era fazer os exercícios. Para quê? Para não ter cólica menstrual. Então não tem cólica, ajuda muito nos sintomas de TPM também, porque ajuda ali na questão hormonal. Já falamos aí sobre gestação, na hora do parto, facilita muito. Aí muita gente fala assim, ah, mas eu tive cesárea. Não tem problema, mesmo assim são 9 meses de bebê pesando ali sobre a musculatura. Então a gente tem que fortalecer. É um músculo e como qualquer outro músculo do nosso corpo, a gente consegue fortalecer. Se ele está fortalecido, benefícios. Se não está fortalecido, não traz os benefícios. E para a parte da sexualidade, a gente tem aí os benefícios como melhora da lubrificação. E aí quando a gente tem uma lubrificação, a gente tem uma sensação mais gostosa. Melhora do orgasmo. Muitas mulheres não conseguem ainda ter o orgasmo vaginal. Para vocês terem uma ideia, cerca de 50%, isso é uma pesquisa brasileira. Em termos mundiais, até 70% das mulheres não conseguem ter orgasmos. Aqui, como a gente já fala bastante, esse número ele varia de 50% a 60% das mulheres, elas têm ou não têm ou têm uma certa dificuldade, desconforto, dor ao ter relação sexual. Nossa. É muita coisa. Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem, estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu estou adorando a equipe feminina aqui, 6. Se a gente for levar para a regra, 3 vão ter algum tipo de desconforto, algum tipo de incômodo, algum tipo de problema na relação. Não, Kátia, muita gente. E tem uma questão também, eu fiz 2 cirurgias de endometriose. Sim. Eu tinha cólicas assim de desmaiar desde os meus 15 anos de idade. Sabe quando eu fui diagnosticada? Com 26 anos. É, porque a endometriose, hoje em dia a gente já fala Fazia bastante. Todos os exames e anualmente, até que um dia eu comecei a pesquisar, falei, uma cólica que atrapalha o seu dia, que é tão forte, não é normal. Sim. E aí eu comecei a pesquisar e eu falei, alguma coisa está errada, eu tenho endometriose. Fui na minha ginecologista que era da minha mãe, sabe? Aquelas das antigas e tal. Aí eu falei, eu não tenho endometriose. Pode eu falei, pô, tipo... Cara, eu tive que fazer cirurgia, já estava com aderência em vários órgãos, quer dizer, eu podia ter evitado tanta coisa. Até se eu soubesse de exercício para cólica mesmo, que é uma coisa que eu sofri muito. Então, muitas mulheres, a gente não tinha acesso. Eu acho que até hoje é muito difícil falar sobre sexualidade, própria questão da endometriose, por exemplo. As mulheres não sabem o que é essa doença. Então, assim, a gente está descobrindo, a gente está falando mais abertamente disso, mas, por exemplo, a endometriose é uma coisa que tem uma relação direta com o seu comportamento e sexualidade. Sim. Porque aquilo não é prazeroso. Dor, desconforto. É uma coisa. Então, a gente precisa falar disso, né? Você veio num momento, acho que você tem um público tão grande, né? Imagina mais de 11 milhões de seguidores lá que querem saber, querem falar. Então. Se libertar também, né? Sim. E eu acho que hoje em dia, por exemplo, programas como esse são necessários, porque a gente tem a liberdade de vir aqui, de conversar, de trazer essa informação para tantas pessoas, né? Então, a internet também facilitou bastante. Diagnóstico de endometriose ainda é um diagnóstico difícil de ser feito, de ser explicado também. Muito personalizado ali, cada uma vai ter de um jeitinho, mas a gente já tem hoje esse advento aí de equipamentos, de médicos que estudam mais a respeito disso daí, e do próprio paciente chega lá com a hipótese, como você falou, mas será que não é? Porque eu acho que ninguém deveria conhecer mais o nosso corpo do que a gente mesmo. Então conhecer em termos de, nossa, eu tô com uma dor aqui, essa dor ela não é normal, essa dor ela não aparece, poxa, o que tá acontecendo? Então qualquer tipo de dor, desconforto, a gente saber como o nosso corpo funciona e saber com quem conversar, isso é libertador. E eu queria até trazer esse alerta que aconteceu comigo, eu fiz 2 cirurgias, mas assim, tem uma cólica
que não passa, que atrapalha seu dia, toma remédio, ainda dói, vai investigar. E muitas vezes o ginecologista ele pede só o Papa Nicolau e um ultrassom intravaginal que você não identifica, porque a aderência da endometriose, o que é endometriose? É o endométrio, que é o tecido de dentro do útero, que são coágulos de sangue que nascem fora. Então quando você menstrua, ele menstrua dentro e fora. E cada um daqueles coágulos ali vai formando aderências e vai juntando os órgãos. E aí isso inflama, é um processo inflamatório e tal. Então quem tiver essa opção, até no sistema público de saúde, o SUS oferece o exame de ressonância magnética, tem que marcar com muita antecedência e tal, e os planos não gostam de fazer o exame da ressonância porque é caro, mas tem que fazer ressonância da pelve e abdômen total. Então, se você passa por isso, tenta se programar, mesmo, né, se não tiver um plano de saúde, no sistema público, porque com o tempo eles vão agendar e você vai conseguir fazer, mas é fundamental, porque o Papa Nicolau e às vezes o intravaginal não pega isso. E assim, para você ter uma ideia, cerca de 15 a 25% das mulheres podem ter casos de endometriose. Então não é uma coisa rara, é algo comum até. Eu tive um professor que falou assim, se entra no nível de porcentagem, significa que a cada 100 pessoas, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 podem ter, já é muita gente. Né? Então todo estudo que traz nível de porcentagem é porque são muitas pessoas que são acometidas. Então tá com a cólica persistente, igualzinho como você falou, é uma cólica que a gente chama de cólica incapacitadora, é uma cólica disfuncional, uma cólica que se espalha por bastante tempo, ela te incapacita, dá uma investigada mais a fundo aí. Nossa, Kátia, o seu trabalho, ele entra na questão da saúde da mulher, da sexualidade da mulher, do psicológico, autoestima, muito, né? Do psicológico, na autoestima. Mas uma curiosidade que eu tenho em relação a tudo que aconteceu na sua carreira é esse boom, esse momento de virada nas redes sociais. Porque você explodiu nas redes sociais. Como que isso aconteceu? Em que momento? O que você fez ali? Qual foi o gancho que né, fez você conquistar tanta gente? E a coragem de usar essa linguagem, que até a gente tem, né? A gente fica, eu sou mulher. Talvez seja isso, a coragem de ter usado essa linguagem. Então vou continuar, só vou resumir ela bem rapidinho. Saí lá do sex shop, comprava os acessórios, vendia para as meninas. E aí, então, eu comecei a frequentar sex shop. Eu tava mais indo no sex shop que na padaria, né? Porque eu ia comprar mercadoria. Você sabe que no sul o pão francês é chamado de cacetinho, né? Nasci então... no lugar errado, né, querida? Ah, pensou? Eu andando com cacetinho na mão, cacetinho na boca, cacetinho pra tudo que é lugar aqui, ó. Aí, o que acontece? Um belo dia, a dona desse sex shop falou assim, ô Kátia, tem uma noiva aqui que ela quer fazer uma despedida de solteira. Você faz? A gente volta pra empreendedora, né, pra empresária. Eu falei, como que ela? Não, é só você dar aula daquela coisa que você faz com a mulherada. Eu falei, só tem mulher? Só tem mulher. Eu falei, quando que ela? Daqui 15 dias. Eu falei, claro, linda. Se fosse pra amanhã eu já fazia. Daqui 15 dias. Eu vou dar um workshop, uma aula, eu dar volta ao mundo aqui, deixa comigo. E aí eu comecei a fazer então as despedidas de solteira e aí trouxe o nome chá de lingerie. Aí um dia eu fui fazer um chá de lingerie e eu tava com um crucifixo que meu pai me deu de aniversário de 15 anos. E aí eu cheguei na casa de uma pessoa lá, uma casa muito abastada e tudo mais. E aí a mãe da noiva abriu a porta, olhou pro meu crucifixo e falou assim, uai, você reza? E eu espontaneamente respondi, por que você não dá, não? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Aí fui, entrei, cheguei, fiz o meu trabalho. Aí eu saí de lá e aí nesse dia eu fui conversando com Deus pra casa o dia inteiro. Eu falei, olha aqui, Senhor, tem 2 anos que eu tô pedindo grávida pra você e você só me manda essas mulherzadas. Então agora é o seguinte, agora eu vou assumir esse papel aqui, mas agora o Senhor manda mulher aqui pra mim. E naquele dia eu fiz as pazes comigo e com Deus de que falar sobre sexualidade tá tudo bem. Não é pecado. É natural, faz parte, a gente veio do sexo. Mas são tantos tabus e tantas coisas que a gente vai ouvindo. E quando eu aceitei com naturalidade, bom, aí comecei a crescer em Brasília. E aí, há 10 anos atrás, tive a oportunidade de ser convidada para levar o meu trabalho para a internet. Falei, como que ele? Não, você só vai gravar o que você já faz e aí a gente vai jogar na internet. Eu falei, mas é só isso? Só isso. E aí? E aí a gente vai fazendo conteúdo, vai produzindo conteúdo. Criamos o curso do Aperta e Solta. E aí a gente vai vender o curso do Aperta e Solta. Falei, só fazer o que eu já faço. Falei, beleza, então vamos. E, cara, o trabalho foi dando muito certo. Você quer mais uma reviravolta? E aí você foi pra TV também. Vou te contar outra reviravolta, terceira reviravolta da minha carreira. Eu fazia os vídeos, mas assim, olá, tudo bem? Aqui é a Kátia Damasceno. Hoje nós vamos falar sobre a musculatura íntima. Era chato pra caralho. Protocolar, né? Bem jornalístico. Bem, exatamente.
E aí os vídeos, chato, era chato. Aí um dia, meu filho, esse mesmo de 25 anos, do primeiro não, reprovou de ano. Lembra que eu contei que eu era a melhor aluna? Então reprovar de ano pra minha irmã é algo que eu... Abominável. Peste dessa criança, só tem que estudar e dar reprova, não sei o quê. Aí fui gravar, só que eu tava aqui de nervosa. Aí eu virei pro editor e falei assim, liga essa câmera aí que eu preciso desabafar. Aí comecei a falar, porque vocês, que os adolescentes já mandam pergunta desde sempre. Adolescente que fica me mandando pergunta de como é que faz pra nhanhar, vai estudar pro Enem, vai estudar pra prova, vai ficar olhando essas coisas. E pra lá, relaxei. E aí ele guardou o vídeo. Aí largou. E aí tu trabalhou em TV, já sabe que a gente vai gravando o vídeo pra deixar de gaveta pra frente, Total. né? Aí foi gravando, deixamos um monte de vídeo e chegou um dia que acabaram-se os vídeos. E não tem vídeo, e era dia de postagem. O que vai fazer? Aí o editor, já sei, tem um vídeo aqui que a Kátia gravou, vou editar e vou postar. E postou, e o vídeo fez assim, vrum! Nossa. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Primeiro vídeo que eu falei palavrão, primeiro vídeo Que que eu foi quando xinguei. foi você de verdade. Você falou, é isso. Primeiro vídeo que eu fui eu. E aí a gente parou para analisar os números e os resultados, que a gente é dessa. Falou, pô, mas o que deu nesse vídeo aqui que tá de diferente dos outros? Falou, não, nesse vídeo eu fui eu. Falei, então eu vou me permitir ser mais eu. E aí, minha irmã, virou o que virou. Medo, né, de ter crítica, de falar, ai, mas as minhas clientes, a minha família, ai, não sei as marcas que eu quero trabalhar. Não, muito. Julgamentos a gente sofre até hoje. E não adianta as pessoas dizer que por mais que a gente esteja evoluindo, a gente que trabalha na internet, em rede social, a gente tá ali sujeito. Aliás, todas as pessoas estão sujeitas, só que a gente tem um alvo maiorzinho aí e as pessoas têm a liberdade de falar o que quiserem. Então, por exemplo, hoje em dia, fala assim pra mim, você fica magoada? Lógico que eu fico magoada, eu sou um ser humano e eu tenho sentimentos. Se as pessoas estão lhe atacando, eu fico magoada, assim. Mas como que eu trato, por exemplo, a rede social, meu Instagram hoje em dia? Meu Instagram eu enxergo ele como se ele fosse a minha casa. A minha casa é uma casa que está de portas abertas. Todas as pessoas podem entrar na minha casa, mas se você vai me destratar dentro da minha casa, eu lhe convido a se retirar de dentro da minha residência. Então eu não quero na minha casa quem me trata mal. Então você pode falar mal de mim? Lógico, lá na sua casa, na minha não. E isso foi um libertador para mim, porque a gente fica naquela, mas tem que acolher. Não, as pessoas não precisam falar mal de mim dentro da minha rede, e eu não tenho que agradar todo mundo. E isso aí é algo que eu também já cheguei à conclusão. Tem gente que se identifica com o meu jeito espalhafatoso de ser, e tem gente que acha que é um absurdo. Tudo bem, ou se assusta porque é diferente, tudo bem. Não tem nenhum problema. É diferente, então, nossa, caramba, falando de um jeito. Mulher, quase 50 mulher anos de idade, né? porque não é uma menina novinha com 18, 20 anos, não, o colágeno já tá indo embora dessa cutis. Tá se transformando. Sim, então uma mulher já com 50 anos, que vai falar palavrão, que vai falar de sexo, sim, vou falar, por que não? E é exatamente por essa autenticidade, por essa naturalidade, que eu acredito que o meu trabalho ele tenha crescido tanto. Mas porque eu soube muito bem aproveitar aí todas as reviravoltas da vida. E Kátia, vamos combinar que quando estamos entre amigas, a gente fala assim. Entendeu? Então, por isso que deu super certo. Quando você tava quadradinha, né, no modo chata, como você falou, chata. as pessoas não se identificavam. Quando você, colocou quem é você, fala, nossa, é assim que a gente conversa, é assim que é o nosso grupo de WhatsApp. E não é que a gente fica falando de homens, a gente fala a nossa experiência na sexualidade. Como a gente a gente troca, a gente quer saber, a gente quer evoluir. Nossa, você fez isso, e aí me conta, nossa, vou experimentar, será, não sei o quê. Essa troca. É isso, cara. E assim, quando a gente tá entre a gente não conversa. Aí, o que a gente pode conversar com todo mundo? Ali, a diferença é essa, que eu não junto no cantinho, entendeu? Eu resolvi conversar com todo mundo que tá ali na rede, na internet. E juro assim, na mesma naturalidade. Isso é muito engraçado, gente. Esse livro aqui, maravilhoso, que é o Bem Resolvida. Bem Resolvida. Ela fala de 3 pilares para a mulher se considerar, pelo menos é o que funcionou na sua vida. Né? Cada um tem um processo de autoconhecimento, cada um segue uma jornada. Mas o que você acha? Quais são esses pilares? Pilares para uma mulher ser bem resolvida. Autoestima, que eu acho que ela foi o que me abriu caminhos aí para não entrar mais em tantas enrascadas. Uma mulher que ela tem conhecimento de si mesma, que ela sabe o que ela quer, o que ela não quer. Ela é uma mulher mais segura. Então acho que a autoestima é fundamental. Relacionamento, porque somos seres relacionais. Eu estou casada aí há 17 anos, então a gente já aprendeu algumas coisas aí da vida. Como se relacionar, como não se relacionar, o que fazer, o que não fazer. Então em 17 anos a gente já tem um pouquinho
pouquinho de bagagem aí, estudando bastante a respeito do assunto, porque eu continuo nerd. Não, e outra coisa, você também não é médica e as pessoas te perguntam sobre questões de saúde também, né? Por exemplo, no livro aqui, a gente vê, que a gente tá falando aqui, olha que engraçado, é normal sentir dor ou cólica, é normal ter corrimento. Então, apesar de você não estar diretamente na área da saúde, você estuda muito isso e faz um encaminhamento, um direcionamento, estuda muito também, né? Sim, porque como fisioterapeuta, essa parte de saúde eu adoro, anatomia, fisiologia, tudo isso daí eu gosto muito. E o terceiro pilar que não pode faltar, que é a sexualidade. E agora eu tô colocando um outro pilar que se eu tivesse escrito o livro hoje, eu colocaria, que é exatamente essa parte do empreendedorismo, porque eu gosto muito dessa linha empresário, empreendedor. Que, cara, eu lá atrás, eu pegava a minha malinha com os meus produtos, ia vendendo os meus produtos de porta em porta. Então você tem que saber administrar estoque. Hoje em dia eu tenho uma empresa com quase 40 colaboradores, então tem que entender de gestão, tem que entender de empresa, tem que entender de marketing digital. Então foram habilidades que eu fui somando aí ao currículo e hoje em dia eu estou adorando navegar por estas águas. Já que estamos num cruzeiro, estou adorando navegar por essa onda do empreendedorismo, de carreira, porque uma mulher bem resolvida, eu acredito que ela tem sim, que na sua carreira, ela está bem resolvida na sua carreira, não depender financeiramente de ninguém, nem de pai, nem de mãe, nem de marido, nem de irmão, nem de filho. A gente ser dona do próprio dinheiro é muito bom. E essa sua reviravolta também veio na maturidade, já tinha casado, já tinha os filhos, já trabalhava tal, e você se reinventou, que nem a gente, né, Dê? Então depois dos 30, 40, 50, quer dizer, é sempre um momento pra gente se reinventar, pra se descobrir empreendedora, para tentar coisas novas. E outra, olha, o meu primeiro vídeo no YouTube, eu tinha 37 anos de idade. Não era uma menina novinha, não, eu já era uma mulher de quase 40 anos de idade. Então é muito legal, assim, a gente entender que nós, mulheres dos 40 a mais, a gente é extremamente produtiva, sabe? E achar que, ai, mas eu agora de vez em quando fico assim, mas gente, acho que eu já tô ficando velha para começar coisa nova. Todo dia eu tenho uma ideia nova lá na empresa. Nossa, ah, não, vamos abrir empresa disso, agora vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Cara, se a gente parar para pensar, nós vivemos várias vidas em uma vida só. Se a gente olha para trás da nossa trajetória, quantas pessoas nós fomos, né? São muitos ciclos que se fecham, mas a gente precisa se permitir. Sim. A gente tem que ter uma mentalidade aberta para a vida, para entender que esses desafios vão nos forjar uma pessoa melhor. E é muito bom isso, a gente se permitir de fato experimentar e crescer. Até falando disso, a Dê, por exemplo, ela é duas mães. A mãe que ela foi referência para a Sofia, que hoje tem 17 anos, não é a mesma mãe que ela é do Noah, que tem 1 ano e 3 meses. Então a gente vai mudando, né? Eu entendo isso muito. É desafiador, óbvio, né? Não é só flores, né? A gente não coloca aquele óculos cor-de-rosa e a vida é toda como de Poliana, não é sobre isso. Mas vamos dar uma polemizada aqui? Bora, sobre irmã. Reviravolta. Vai. Assim, qual é a maior queixa? A gente vai fazer dos dois lados, assim, que as mulheres fazem dos homens, que eles precisam ouvir, que a gente às vezes não tem coragem de falar, de discutir. O que os homens precisam saber das mulheres que vai dar uma reviravolta no relacionamento para que eles entenderem isso? Nem eu sei essas. Aquele momento assim. E a gente tem solução, nem a gente se entende, mulher. Não, mas aquilo que você ouve de queixa, assim, qual é? A gente fez até um episódio sobre mulheres são de Marte. Não, mulheres são de Vênus e homens são de Marte. Dessa diferença do comportamento, de como pensa, de como trabalha as informações na cabeça, como enxerga as coisas. Olha, na minha área, que vou trazer bem pra minha área, que é a área da sexualidade. É isso aí, nesse ponto aí. Ciclo da resposta sexual do ser humano. A gente passa por 4 fases: desejo, excitação, orgasmo, resolução, seguido do período refratário. Homens e mulheres. Qual que é a diferença? Isso. Calma aí, mas isso todo na vida ou no momento? Sexo. Ah, tá. Porque eu falei, vou trazer pra minha área do sexo aqui. Mas durante o sexo, isso? Durante o sexo. Tá. A gente vai passar por o sexo para acontecer, ele tem que ter desejo, tem que ter excitação, tem que ter o orgasmo, tem que ter a resolução, que é a hora do descansei aqui. Período refratário é o que? O período que eu preciso para começar tudo de novo e ter um outro orgasmo. Caso nós mulheres multiorgásmicas, adoro, né? Aí o que acontece? Homens e mulheres é diferente. O homem, ele é muito mais rápido. O desejo é rápido, a excitação é rápida, o orgasmo é rápido, às vezes é rápido até demais, né? Que ninguém merece. Aí vem a resolução e aí demora um tempo. Ali, às vezes na adolescência eu ainda brinco, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tá pronto para a próxima. O tempo vai passando, meu filho. É 20 minutos, 30 minutos, um dia, 2. 6 meses.
qual que é a diferença da mulher? A mulher é o contrário. O desejo é lento. A excitação é lenta, o orgasmo primeiro demora a acontecer, mas ele aconteceu, a resolução é daqui para ali. Você teve o primeiro, você está pronta para o próximo. Então, por que é tão importante que os homens entendam sobre preliminares? Que a gente fica falando, tudo é preliminar. Por quê? Porque a gente precisa encaixar esses dois tempos. Eu faço uma analogia que é o seguinte: o homem, ele funciona como se fosse um forno de micro-ondas. Você apertou o botão, ele tá pronto, você tirou da tomada, ele desligou. A mulher não. A mulher é um fogão a lenha, tem que trabalhar. Aí você bota a lenha, aí você bota o fogo, aí você abana, aí ela vai pegando fogo, aí ela vai esquentando. Mas quando ela esquenta, a anatomia, que é toda a parte nervosa dos estímulos, ela é muito mais complexo que o homem. Tem que lubrificar, tem que... Então a gente funciona em velocidades diferentes. E aí por que dá tanta treta na cama? Porque o cara... Vou falar do meu jeito aqui, com perdão. Fica de pau duro em 30 segundos e a mulher, para lubrificar, minha irmã, precisa de um rolê aqui assim. Por isso que eu gosto dos meus exercícios do aperta e solta, entendeu? Porque às vezes a cabeça tá inarna, mas a xereca tá. Cheirolane trabalhou aqui, lubrificou. Ela, acompanhei aqui, hein, gente? Acordei, tamo junto. Vai na mesma velocidade. Então a gente também tem que fazer a nossa parte. Então faz um exercíciozinho íntimo aí, que é para poder aumentar a irrigação sanguínea, aumenta a lubrificação. Estamos mais lubrificadinha. No homem aumentou a irrigação sanguínea, que é a segunda fase aqui. Aumentou a irrigação sanguínea e a ereção. Então se a gente conseguisse na cama entender e encaixar as velocidades, a mulher se colocar, faz um exercício, a gente faz uma ginástica íntima para poder dar uma lubrificada um pouco mais rápida, que aí a gente trabalha no fisiológico, e o homem entender que ele tem que esperar só um pouquinho, dá um beijinho a mais, faz uma graça, faz um chups bacana ali para dar um negocinho que sabe, um dedinho que vem, contar um dinheirinho aqui assim, ó, contar dinheirinho no clitóris, pega o clitóris e conta um dinheirinho aqui assim, menina, uma coisa linda, eu faço linda. E quando você fala com homens, eles entendem, como é que eles se veem nesse lugar, ou eles acham, não é assim? Não, hoje em dia, o que acontece? No começo, era muito agressivo, né? E é uns caras muito sem noção. Não que hoje em dia não tem, ainda tem de vez em quando. Mas as pessoas, por acompanharem a vida da gente, sabe que eu sou casada, sabe que eu falo desbocada, mas que eu levo meu relacionamento muito a sério. Então, eu acho bonitinho que os homens hoje, eu tenho um curso de ginástica íntima pros homens. Que legal! Porque ajuda muito nos problemas de ejaculação precoce, de manutenção de ereção, melhora da ereção. A gente fala da disfunção erétil, né? Chicletão, molengão. O broxou ali, pega, tchonga, faz um exercíciozinho, porque eu já expliquei, aumenta a irrigação sanguínea e a ereção fica mais fortalecida. Então eles me chamam de doutor, eu acho bonitinho. Respeitam. E assim, quando eu vou fazer uma live só para homens, realmente eu tenho uma outra postura. Mas aí a galera que já me conhece, eles têm um respeito muito grande. Então muitos, aqui mesmo, muitos falaram assim, nossa, eu adoro o seu trabalho, acompanho o seu trabalho, mando seus vídeos para minha esposa. Porque também tem isso, às vezes a gente fica achando que a gente tá com a corda toda, mas eles também queriam um toque diferente, um chupezinho diferente, uma posição diferente. Eles também querem dar umas incrementadas aí de vez em quando. E tem curso para casal? Para casal eu ainda não fiz, fazer mas isso acabei aí, de me dar, acabou de dar uma ideia aqui, ó. No próximo Casal, cruzeiro a gente muito já faz um workshop aqui, Essa ó. história que você acabou de colocar aqui, né, da treta na cama, você colocando isso para um público de casal, eles vão se olhar assim, Aí depois, eles vão falar a mesma língua, né? O que eu tenho? Isso pra cama, O que eu tenho pro casal hoje? Eu tenho uma peça que se chama O que Pode Dar Errado na Cama. E o texto é pra casal. E é desse jeito. Tá em cartaz? Tá em cartaz. Sério? Eu tô tentando fazer um trechinho da peça aqui pra gente no cruzeiro. Vamos ver se a gente casa mais gente aí. E aí esse texto, ele é um texto pra casal. E é desse jeito. Eu vou falando e aí lá de cima eu fico olhando, os caras olhando quando eu falo. Porque eu meto o sarrafo na mulherada e meto o sarrafo nos homens. Porque se eu chamar só, puxar a sardinha só pro lado da mulher, aí os homens ficam meio chateados comigo. Então eu vou indo, dois, né? E aí, mas tem a hora que eu falo da mulherada, né? Então assim, é bom que sai todo mundo feliz, mas lá de cima eu fico olhando o povo assim, ó. Aí as mulheres cutucam o homem e o homem fica assim, ó. Tipo aquela história da camiseta furada, não sei o quê, né? E o cara já olha, pô. E tem uma coisa que a gente cresce vendo filmes, referências. Uma coisa que mudou muito, Kátia, acho que você deve ter estudado isso, que você está muito nessa área. Os adolescentes de hoje, eles fazem sexo de forma mecânica, porque a referência que eles têm é a internet há
pornografia da internet. Uhum. Então eles olham aquilo é referência, quando ele nunca fez sexo e tal. O nosso ainda tinha uma coisa de homem olhar revista, né? Era uma outra coisa. Isso já... O acesso era mais difícil, tinha que já mudou o comportamento dessas gerações. Só que toda vez que a gente vê num filme, numa relação, um sexo animal ali, uma coisa, aquela coisa, vai, encosta, já... Não é assim, né? Então a gente também tem construída no nosso inconsciente essa coisa que o sexo vai, pum, resolve ali. Não, e a gente, aí você chega ali, e a mulher se cobra pra ter aquela performance. E não é mecânico, não é uma coisa que acontece. Claro, tem momentos que você pode estar com um instinto ali, mas você tem uma preparação que é um impulso ali. Então a gente vive muito nessa referência. Sim. E aí a gente se sente desconfortável. Fala, pô, cara, é isso, mas eu não tô fazendo isso, é aquilo. Né? Desde a adolescência, a gente fica tentando se encaixar nesse universo da sexualidade, a gente só vai descobrir isso na maturidade. O que eu vejo da internet hoje em dia? Os jovens. Porque eu tenho um público muito jovem que me segue também. Isso é muito interessante, né? Que a internet, ela abriu para todas as idades aí, tá? Outro dia eu até abri uma live, a menina falou assim, você não devia falar essas coisas porque tem crianças que te seguem. Eu falei, mas as crianças não tinham que estar me seguindo, querida. O meu conteúdo não é para criança. Cadê esse pai e essa mãe que não tá vigiando o que esse menino tá assistindo aí? Aí eu vou deixar de passar informação? Não, a gente tem que vigiar. E outra, sexualidade, ela tem que ser conversada dentro de casa. Começa assim, porque se o seu filho tem a segurança para conversar com você sobre isso, ele vai ter segurança para conversar sobre qualquer coisa. Então a gente precisa desmistificar a sexualidade dentro da nossa casa e na nossa maternidade, entendeu? É um assunto que a gente tem que falar. A criança fala quando? Quando a criança perguntar, e eles vão perguntar. Se tem um 17, já sabe. Lá em algum momento na infância, na primeira infância, eles dão uma perguntadinha. Do jeito que você responder, reflete para a infância inteira, para a adolescência inteira. Ah, filho, dá uma resposta tranquila, simples, mudou de assunto e a criança sabe que pode conversar com você a respeito de qualquer assunto. Mas, por exemplo, cada rede social traz uma abordagem. Então, por exemplo, eu sei que o meu público de YouTube, então a gente está com mais de 10 milhões lá. Tem 200 canais no Brasil apenas que tem a plaquinha de 10 milhões e uma mulher falando de sexualidade conseguiu essa plaquinha aí. Então isso é um orgulho muito grande, né? Lá é um público mais adulto, um público já de 25, 35, mais. Eu tenho ali 70% de mulheres, 30% de homens. Quando eu vou para o Instagram, eu pego uma outra faixa etária ali de pessoal, também aí nessa idade, vai ali dos 18 aos 35, 45. O YouTube vai um pouquinho mais para frente. Facebook já é a galera do 40 a mais que está dentro do Facebook. Mas tem o TikTok, que o TikTok é a rede social dos meninos novos. Então assim, os adolescentes todos me seguem. Outro dia foi aniversário da minha sobrinha de 15 anos. Lá fui eu pra festinha jurando que tava anônima. Amiga, foi só o primeiro fazer a foto. Todos me conheciam. Eu falei, mas gente, vocês estão fazendo o quê? Me assistindo. Por que vocês não estão estudando uma fórmula de Bhaskara aqui, por favor? Um quarteto da hipotenusa. Aqui, ó, quarteto da hipotenusa aqui, ninguém estuda. Eles não, tia Cátia, eles me chamam de tia Cátia. Não, tia Cátia, é que a gente tava procurando o corpo humano. Eu, saiu bem na resposta. Então eles acompanham, eles seguem o conteúdo e não adianta a gente se iludir achando que o adolescente não vai atrás da informação. Por isso que eu acho que é tão importante também um trabalho como o meu, porque eu falo brincando, eu falo as minhas bobagens, mas eu trago muita consciência, eu trago muito dado científico, eu trago muita informação, eu bato na cabeça deles, vai usar preservativo, vai usar preservativo, vai usar preservativo, porque a gente que cresceu ali na geração Cazuza e tudo mais, que a gente viu as pessoas indo a óbito por conta de HIV, a gente ficou meio traumatizado. A geração hoje em dia não tem isso, então eles não estão mais querendo usar preservativo, porque não é mais tanto falado, então eu fico batendo na cabeça. Cara, não é só HIV, tem diversas outras doenças que a gente consegue prevenir, aí ter um filho jovem aí, cara, não vai ser impeditivo de nada, mas dá uma dificuldade ali na vida da gente, sabe? Eu fui mãe muito nova e fui mãe aos 22 anos. Imagina um adolescente de 15 anos, 16, 17 anos. Então pode nhanhar? Pode nhanhar, não tem problema nenhum. Mãe nhanha com recado pra mãe que tá vendo. Como que a mãe aborda esse assunto delicado com o filho e com a filha? Pronto. Como é que você chega e fala, puta, eu preciso falar disso, né? Não adianta a gente chegar assim, não. Quando ele fizer 18 anos, eu converso. Querida, quando fizer 18 anos. Já tá dando aula pra gente. Ele já fala assim, sim, mãe, o que você quer saber, né? Exatamente.
Ele já tá nessa fase. Foi como eu disse, eu acho que a primeira vez, quando a criança pergunta, a gente responde. Por exemplo, o meu filho, quando ele estava com 4 aninhos, tinha acabado de nascer, ele estava com 3,5, pouquinho, o irmãozinho tinha nascido. Aí ele estava brincando de carrinho, ele olhou pro irmãozinho ali em cima da cama e deu uma curiosidade. Ele falou assim, mamãe, como é que faz neném? A minha mãe, que estava perto, deu um pulo, deu um grito. Neném, você pegou? Eu falei, calma, mãe, calma, tá tudo certo. Né? Repreende. A criança de 3, 4 anos, ele lá, sabe? Ele só viu o irmãozinho. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, é assim, ó, tem um papai, tem uma mamãe, eles dormem juntinhos, no outro dia o neném tá dentro da barriga da mamãe. Pronto, a criança já sabe que precisa de um papai e de uma mamãe que faz um neném. Tá ótimo. Até porque com 3 anos ele não vai questionar, pô, mas vocês dormem todo dia vai ter um neném? Não, ele não tem essa complexidade, é só uma informação que chega primeiro. Depois você, mas como que é? Aí você vai aos poucos. Pronto, você vai construindo isso daí. Não deixar sem. Agora, se a mãe ou o pai nunca conversou com a criança ou com o adolescente sobre sexualidade, não adianta você querer vir marcar um jantar, um almoço. Olha, hoje às 15 horas nós iremos falar sobre assunto de sexualidade. Abre um livro. Ninguém vai comparecer nessa reunião, entendeu? Nada. É um constrangimento. Não vai dar certo. Então, o que a gente faz hoje em dia? Usa o que eles têm em mãos. Por exemplo, pega um vídeo meu, bota lá, eu sempre falo, e eu falo muito isso para as esposas também, porque elas falam bem assim, nossa, mas como é que eu vou falar pro meu marido que eu quero fazer um negócio novo, um negócio diferente? Falei, irmã, bota na TV da casa na hora que ele estiver chegando do trabalho e fala, olha, uma amiga minha me mandou o link dessa moça louca, não sei por que eu tô assistindo. Direto o vídeo. E já deixa ali, tá assistindo. Já criou sabe? clima, já. Ou já então vai pra caminho. cama, liga o vídeo, olha essa moça que engraçada, e aí vai puxando do assunto. Com o adolescente também, escolhe um vídeo que eu tô conversando com um adolescente sobre um assunto de preservativo, de como conversar com os filhos, eu já gravei vídeos a respeito desse assunto, coloca lá e fala assim, filho, você já conhece essa moça? E aí, você já tá namorando? Porque bota o assunto e puxa, então, e aí, já tem interesse por algum menininho, alguma menininha na escola? Se ainda é bebê, tem que se atualizar da linguagem deles também aí, tá, mãe? Porque senão a gente não dá conta de conversar com eles. Eu sofri muito bullying quando era bebê. Eu sofria bullying disso, né? E aí você é BV, aí a mãe, o que é BV? Vamos traduzir, boca virgem. Aí tem o BV e o BVL, que é o boca virgem de língua. Então a gente tem que falar a língua deles, viu, mãe? Você tem que pegar no ar aqui, ó, a informação deles e... BV, mãe? É a linguagem. Ou então, por exemplo, não precisa ser assim, na hora do almoço. O pai chegou, dá um beijinho, aí o menino, quando ele é bem adolescente, assim, dos 11, 12, 13, eles têm uma reação de nojo, né? Fala assim, mas vai dizer que você ainda não deu um beijinho. Pronto, assunto iniciado, dentro de casa, ele sabe que o pai e a mãe beijam na boca. Agora, se tu que é pai e mãe não tá beijando na boca, né, Leandra? Vamos dar uma... tem que dar um exemplo. Favor, aí, as a gente deu uma bronca, né, que é aquele alerta para os homens. Agora para as mulheres, o que a gente precisa dar uma reviravolta aí, entender em tempos modernos, para também fazer o cara se sentir bem e confortável no relacionamento, porque não é uma parte, né? A gente tem essa coisa de jogar tudo pro homem, né? Falar, pô, calma, a gente tem nosso tempo, mas o que a gente pode fazer também para melhorar o lado de lá? O que eles reclamam da mulher? A reclamação das mulheres é que os caras não fazem preliminares, ou então quando vai fazer sexo é rápido demais. Que é no tempo dele ali, 3 minutos, 5 minutos, foi e acabou e não quer saber dela. Essa é a maior reclamação da mulherada. Agora, dos homens, é a tal da falta de libido. Que o cara vai, o cara procura, o cara vem atrás, o cara faz preliminar, o cara chupa e a mulher, não quero, não, tô cansada. Não, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo, tô de barriga, tô isso, tô aquilo. Todo dia tá com dor de cabeça? Coisa. Eu, Andy? Não, cansa, né? Não, a gente cansa. Mas se as pessoas soubessem que dar uma namoradinha às vezes relaxa, entendeu? Não dá pra passar o mês inteiro dando a mesma desculpa de que tô cansado com dor de cabeça, tô cansado com dor de cabeça. Então, não adianta, a gente tá num relacionamento, a gente tá em casal. E qual que é a diferença de um relacionamento de casal para um relacionamento de amigas, para um relacionamento fraterno, para um relacionamento pai e mãe? É porque num relacionamento de amigas a gente não transa, a gente conversa, mas a gente não transa. Qual é o pressuposto do casal? É que você seja amigo, mas que você transa. Porque também não adianta a gente só transar e não ser amigo do parceiro, que também não vai dar certo. É muito mais complexo, né? Então a diferença das relações tá no sexo. Então aí você pega e para de transar com o teu cônjuge, com o teu parceiro, com a tua parceira, virou uma relação de amizade isso daí.
E tem alguns casais que gostam de ter essa relação, mas deixa combinado no começo. Então Senão é a uma reclamação frustração, né? dos homens é que procura, que vai, que faz de tudo, e a mulherada não quer. E libido, a gente sabe que ela é multifatorial. Então tem vários fatores. Primeiro fator, a gente tem que ver hormônio. Não adianta. Uma pessoa que está com endometriose, quem diabo é que vai querer dar sentindo dor, irmã? Você pode amar o outro do tanto que for. Mas o sexo, a gente não pode deixar ele de fora da relação. Né? Não E pode outra, negligenciar. gente, comer, coçar e transar é só começar. Ah, Mara, pronto, olha aí, Bora lá, maravilhosa. gente. Nossa, muito bom esse papo. Que delícia. A gente, né? A gente hoje Ficaria abriu o aqui programa para uma inteiro, linguagem gostoso. mais ousada, né? É. A gente fica aqui nos seus vídeos Gente. iniciais, sabe? É uma coisa mais comportada e tal. É isso, a gente fala dessa forma com as nossas amigas. Na vida são questões que nós temos, dúvidas. Se relacionar é uma arte, é um desafio, é dedicação, a gente aprende a se relacionar. Então, muito legal esse papo. Ai, amei. Que bom, Amei, que bom, amei, que amei. Tem bom. cursos, então tem muita Tem coisa. curso, tem o curso de Aperta e Solta, que é o meu curso de pompoarismo. Tem evento presencial agora, vou fazer o meu primeiro evento presencial chamado Bem Resolvida aí. Em São Paulo? Não, em Brasília. Em Brasília. Dias 3, 4 e 5 de maio aí, a gente faz o primeiro evento presencial para trabalhar todos esses pilares. Tem vídeo na internet, gente, tem YouTube, tem Instagram, tem a rede social que vocês quiserem tem lá. E sempre trazendo muita informação, com muito bom humor, com muito dado científico aí e desse meu jeito bem natural aí de ser. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Obrigada, querida. Obrigada. Vocês são Já lindas, aproveitem, maravilhosas. tirem suas dúvidas, mandem mensagens lá pra Kátia. Curtam aqui também, que a gente precisa, né? A Sim. Kátia já tá lá grandona, enorme. A gente tá começando aqui, né? Aos poucos, então a gente precisa desse apoio de vocês, exatamente. Deixa um comentário Mas aqui. duas mulheres lindas, inteligentes, trazendo conteúdo aí, gente, não tem como essa Ah, fórmula que dar bom. errado. Não É só tem como dar investir, né? errado. É o tempo, é o tempo. É isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Beijo.